Olá, igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma comunhão. Eu queria aproveitar especialmente essa semana em que o cristianismo, de um modo geral, está celebrando a Páscoa. Eu queria aproveitar para abordar um pouco esse tema. Nós ainda estamos no afastamento social por causa da pandemia, mas continuamos buscando o Senhor, estamos firmes, o Senhor tem abençoado a sua igreja, temos pedido que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e de toda a terra, né? Para que a gente passe por isso rapidamente, mas nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Então eu queria aproveitar essa oportunidade dessa semana de abordar um pouquinho esse tema relacionado à Páscoa, ok? Bom, queria lembrar, né, que efetivamente a Páscoa ela foi instituída pelo Senhor ainda no Velho Testamento, né, na época em que o povo ainda era escravo do Egito e ele estabeleceu um dia como um memorial, né, um dia que deveria ser lembrado. Inclusive ele fala que quando seus filhos perguntarem por que eles guardavam aquele rito, o Senhor falou que eles deveriam responder que é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Essa passagem está em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 26 até o 28, tá? Todo o capítulo 12, ele trata de Êxodo, trata sobre a instituição da Páscoa. Foi uma preparação para a saída do povo do Egito, né, através do Mar Vermelho, para o deserto com destino à boa terra de Canaã. E essa foi uma preparação especial, onde cada família deveria tomar para si um cordeiro sem defeito, que deveria ser examinado por 3 dias, seria sacrificado e aí o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais da porta. E aí a família deveria assar esse cordeiro com ervas amargas e deveria ser consumido no interior dessa casa naquela noite, porque naquela noite o anjo do Senhor passaria por sobre o Egito e onde ele visse o sangue aspergido sobre a porta, ele passaria por cima. Então, Páscoa significa passar por cima. É um sentido bem específico, né? Que para os judeus daquela época e de hoje ainda, né, eles sabem que significa um livramento, né, uma salvação, porque aonde eles viram, onde o anjo viu o sangue aspergido na ombreira da porta, ele passou e não houve morte, e nas casas que passou e não havia o sangue, houve morte naquela noite, né? Foi a última praga do Egito e aí a partir daí o povo saiu do Egito. Então houve uma libertação, saiu da escravidão do Egito, de Faraó, e eles caminharam para a boa terra de Canaã. Então tudo isso é muito significativo. Quando o Senhor ele então instituiu a Páscoa, ele instituiu como um memorial. Tá? Memorial significa assim, ó, não se esqueçam disso. Eu acho que nós já falamos a respeito, né, de trazer a memória que nos traz esperança. Então, o Senhor está sempre nos fazendo lembrar das coisas que realmente são importantes. Então, esse memorial foi instituído para o povo judeu, para que eles não se esquecessem, né, que um dia o Senhor os libertou da escravidão do Egito, né, e os conduziu à boa terra de Canaã. Pois bem, então, isso ficou instituído e, obviamente, muitos anos depois, os filhos e filhos dos seus filhos, eles também já não passaram pela experiência, eles não comeram aquele cordeiro original, né? Mas todos os anos eles se lembravam daquela data e eles repetiam aquele ritual, ou seja, eles perpetuaram aquele sentimento e aquela figura de que aquele cordeiro tinha sido morto para que eles pudessem serem livres, libertos, ok? Então,
na história do povo judeu já tinha um significado bastante profundo. Então, nós vemos que a Páscoa é um memorial judaico. E o Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, como eram judeus, eles também eles guardavam, eles preservaram essa tradição. E é interessante que a gente vê que o próprio Senhor Jesus ele, ele cuidou para que realmente eles lembrassem deste momento. E o Senhor mandou preparar a Páscoa, eles guardavam esse dia. A gente pode dar uma olhada no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7, fala assim: Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Então, a gente sabe que dessa história, né, que eles foram e acharam, já tinha preparado um cenáculo, um espaço onde cabia todos os discípulos, e eles foram para lá, e a Páscoa estava preparada conforme o ritual judaico, com as ervas amargas, com o cordeiro pascal. E o Senhor, ele cumpriu todo essas tradições judaicas porque ele era judeu. Mas o interessante ver é que nessa ceia, nessa Páscoa, e a gente pode dizer que foi a última Páscoa, porque o Senhor, a partir dali, ele estaria indo já para a morte, para o sacrifício. Então a gente vê que essa foi a última Páscoa, mas nessa última Páscoa o Senhor introduz um novo assunto, né? Depois de haver ceado, ele tomou o pão e deu graças e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado a favor de vós. Então a gente percebe que o Senhor, nessa última Páscoa, ele fez uma virada, né? Ele estava dizendo, falou assim: ó, até aqui nós nos lembramos que Deus um dia livrou o povo de Israel por meio da sua mão forte e representando ali aquele cordeiro que havia sido morto e o sangue aspergido sobre o umbral da porta. E o Senhor fala assim: olha, isso é o meu corpo, tomai esse pão, bebei desse cálice, que é o meu corpo e o meu sangue. Fazei isso em memória de mim, até que ele venha, né? Isso já foi uma recomendação do apóstolo Paulo. Então nós fazemos isso em memória do Senhor. Essa última ceia, né, foi o início da primeira ceia do Senhor. A gente percebe aí claramente que há uma virada, né? É como se a tradição judaica terminou ali e ali começou uma nova aliança. Hoje nós tomamos a ceia do Senhor e lembramos da morte do Senhor até que ele venha. Então, da mesma maneira como aquele ritual judaico ele foi preservado para que eles lembrassem da libertação do povo de Israel, o Senhor também deixou para nós esse registro, né, de tomar o pão, beber o cálice, e para que isso fosse em memória dele, até que ele venha. Então nós vemos aqui uma virada. A Páscoa dos judeus, ela figura, né, uma obra de redenção deles. E a Páscoa de Jesus, ela figura uma obra de redenção de toda a humanidade. E a gente vê que o que estava para acontecer após esse acontecimento aqui da última ceia do Senhor é a morte do Senhor. Então nós vemos aqui claramente, né, que a Páscoa dos judeus é uma prefiguração da morte do nosso Senhor Jesus, né? Então a gente sai um pouco do aspecto histórico, né, e do aspecto tradicional das tradições judaicas para entrar numa experiência de vida. Nós estamos falando de uma figura que tem benefício eterno, tá?
E a gente vê que a morte do Senhor, ela vem trazer a realidade daquele cordeiro. Não é uma coisa pequena, gente. Não é uma coisa de pequeno valor, mas é uma coisa muito profunda, a ponto de o povo de Israel antecipadamente já ter uma experiência profunda no seu sentimento com relação à libertação. Então o Senhor Jesus, quando ele foi para aquela cruz, ele foi como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ele morreu naquela cruz para que aquela morte do Senhor ela fosse uma morte redentora. E quando a gente observa, nós precisamos compreender com a profundidade disso tudo. E eu talvez diria que o momento mais empolgante, mais relevante, vamos dizer assim, foi naquele momento em que o Senhor ele entregou o seu espírito, né? Isso está registrado em João 19, João 19, versículos 28. Diz assim: depois, isso Jesus já estava na cruz, tá? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num caniço de sopo e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Essa é uma frase muito importante, né? No grego, nós já vimos isso, é tetelestai. É uma palavra que tem um significado bem profundo. Isso significa está consumado, está feito, está acabado, está pronto. Está pronto. Para o Senhor isso teve um significado muito profundo, porque era o final de uma obra, é a consumação de um trabalho, é a finalização de uma realização eterna. Não foi somente o fim da vida humana do Senhor, mas a finalização de um trabalho, de uma obra. Nós precisamos entender, sabe, a grandeza desse momento, né? A morte do Senhor não foi simplesmente a morte de um homem da Galileia, de um simples homem da Galileia, uma morte injusta mesmo assim, mas não foi somente isso que significou aquela morte, né? Nós precisamos entender que esse Senhor, esse Jesus, esse Cristo, esse Cordeiro, ele já foi morto mesmo antes da fundação do mundo, né? Em Apocalipse 13, 8 diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, não foi uma coisa que aconteceu lá na saída do povo de Israel. Não foi a morte de um galileu na cruz injustamente pelo governo romano. É muito mais. É uma morte que tem uma eficácia eterna, uma morte que tem um significado que ele vem da eternidade passada, porque Apocalipse diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Isso é muito significativo, a gente ver uma afirmação dessa significa que antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de toda a criação, Deus já havia planejado, já tinha colocado no seu coração, estabelecido no seu coração, que o seu filho Jesus, ele um dia iria morrer pela humanidade. E eu queria também reforçar essa questão, né, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, essa morte é uma morte toda inclusiva. Né? O que significa isso? Que ela inclui todas as coisas. Então, não foi somente a morte do Filho de Deus,
mas foi uma morte inclusiva. Em Efésios, capítulo 1, versículos 3 em diante, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele. Olha, fique gravado essa frase. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, essa morte, ela traz uma inclusão, e a inclusão é da sua vida e da minha vida. Ele nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, esse Cristo, ele já havia sido morto antes da fundação do mundo, e ele já havia nos escolhido nele antes da fundação. Quer dizer, antes de todas as coisas estarem feitas, o Senhor já havia escolhido, né? Isso significa que o Senhor já tinha preparado para nós o caminho da salvação. E nós fomos escolhidos nele, e a palavra fala que nos predestinou para ele para a filiação. Então não é somente uma morte, é uma morte redentora. E é uma morte inclusiva. E é uma morte que nos dá uma herança. Então, eu estou falando tudo isso para a gente perceber que a morte do Senhor tem uma grandeza, uma inclusividade, tem um significado muito maior do que o mundo possa pregar, possa ensinar, né? A gente vê muitas figuras de Cristo na cruz, fala-se muito do sofrimento físico do Senhor, o sangue, a tortura, as chicotadas, toda a parte física, né, de tortura e sofrimento, ele é muito representativo, porque nós podemos compreender, é fácil nós entendermos um sofrimento humano, porque nós somos humanos, e nós, dessa maneira, nós compreendemos o que é sofrer. Mas nós precisamos ter uma compreensão maior deste momento, sabe? Compreender a eternidade do sentimento e do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê que no coração de Deus, já na eternidade passada, ele nos amou, tá? E porque ele nos amou, ele estabeleceu que o segundo da Trindade, o Filho, ele se encarnaria e viveria essa vida humana, para que ele se tornasse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, essa morte é uma morte redentora, é uma morte substitutiva. E ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós precisamos realmente ter um sentimento de arrependimento diante desta revelação de que o Senhor nos incluiu nele para nos tornar filhos, e não só filhos, também herdeiros e coparticipantes da natureza divina. Então, irmãos, é para nós nos derramarmos diante de Deus, quando nós entendemos que a grandeza da morte do Senhor. É muito pequeno a gente só imaginar que um galileu foi morto naquela cruz. Não, é muito mais do que isso. Você e eu fomos mortos naquela cruz. Tá? Era para nós morrermos pelos nossos pecados, mas o Senhor Jesus, ele morreu por você e por mim. Ele morreu para que, não só para que nossos pecados fossem perdoados, mas ele morreu para que nós pudéssemos sermos feitos filhos de Deus, recebêssemos a herança divina. Isso é grandioso demais para que a gente pense de uma maneira tão simplista.
a morte do Senhor, ela é inclusiva. 1 Pedro também fala alguma coisa, eu vou ler para vocês aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, esse sangue precisa ser valorizado. Precioso sangue de Cristo, sem defeito, sem mácula. E para que a gente possa entender melhor valorizar ainda mais essa obra, nós precisamos também compreender que o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz como Filho de Deus, tá? Ele, porque somente ele, como sendo filho sem pecado, ele pôde ser aceito como um sacrifício genuíno e total e absoluto por pecados. Ninguém pode se salvar a si mesmo. Quer dizer, só a sua própria morte te redime do pecado. Mas essa morte do Senhor, ela foi suficiente para Deus. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos entender que o Senhor morreu ali, o Filho de Deus foi morto. Mas ele, como ele morreu como um filho de Deus, mas como um homem legítimo, ele sofreu todas as coisas relacionadas a essa morte, tá? Então ele era um homem, né? Ele figurativamente naquela cruz ele representou a nós, cada um de nós. Ele viveu a vida e sofreu todo o sofrimento físico, psicológico e espiritual. Tem registros na Bíblia que mostram os sofrimentos do Senhor de maneira humana. E não foi pequeno, tá, irmãos? Tá? Então, aí agora nesse momento a gente pode entender também o aspecto humano do Senhor. No livro de Salmos, versículo 22, ele é um salmo profético, onde descreve o sofrimento vicário do Senhor. Ele diz assim no capítulo 22, versículo 14: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas dos cães e da minha vida. Você vê aqui, esse salmo profético mostra que o Senhor realmente, ele fala ali das mãos perfuradas, dos pés perfurados, de repartir as vestes, né? Nós vemos que tudo isso aconteceu lá aos pés da cruz, né? Então, obviamente, a gente percebe que esse é um salmo que fala do Senhor. E aí ele fala da angústia da sua alma, e ele suplica para o Senhor, fala, não te afastes de mim, força minha, apressa-me a socorrer-me. Dá a impressão ali que o Senhor, ele, se pudesse, ele sairia dali, né? A gente vê que realmente, como homem, ele poderia até realmente querer sair dali, mas a gente vê que o Senhor, ele sabia qual era a vontade de Deus, né? Ele, ele diz em João, olha só, para a gente poder compreender o coração do Senhor, em João capítulo 12, versículo 27 em diante, diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome.
Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, em nenhum momento, irmãos, o Senhor Jesus ele teve dúvida com relação ao que ele veio fazer nessa terra. Em nenhum momento. Ele sofreu, ele teve angústias até a morte, como ele é descrito quando ele estava no Getsemane. Ele orou, pediu para que seus discípulos orassem, orou ao Pai pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que não fosse como ele queria, mas como Deus, como o Pai queria. Ele sabia que ele estava ali para cumprir a vontade de Deus, mas nem por isso ele deixou de sofrer como homem. Então isso também nos é um encorajamento, saber que o Senhor, ele como homem, ele sofreu todas essas coisas para que você e eu pudéssemos ser incluídos nessa morte. Então, o que significa isso tudo para nós, meus queridos? O Senhor morreu por nós, né? Essa morte foi uma morte inclusiva, foi uma morte já prevista no coração de Deus desde a eternidade passada. Já nos incluiu nela desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já estava no coração de Deus. E o que então significa isso para você? Tá? Então essa talvez seja a pergunta de hoje. O que significa isso para você? Eu penso assim, irmãos, se nós que já cremos no Senhor, né, nós já tivemos a experiência de fé, de receber e crer nessa obra redentora, ainda, né, o que nós precisamos fazer diante disso? Porque, assim como o Senhor escolheu um dia como memorial para lembrar da obra de libertação dos egípcios, também estabeleceu que toda vez que nós comemos e bebemos, todas as vezes, nós devemos lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Também é um memorial diário, né? Se antes era um memorial anual, agora nós temos um memorial diário, de lembrar que nós, quando nós comemos e bebemos, nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Então, diariamente estamos nos lembrando dessa obra, da grandeza da obra do Senhor, na qual o Senhor chegou no momento de se estar consumado. O que significa então isso para nós? Então eu penso, irmãos, que nós, diante dessa lembrança diária, nós devemos diariamente nos curvar diante do Senhor. Nos curvar diante do Senhor, nos derramar diante do Senhor e louvar ao Senhor por Ele ter nos incluído na sua morte, na sua ressurreição e na sua vida. Diariamente, irmãos. Nós éramos predestinados ao lago de fogo, predestinados ao juízo eterno. Mas o Senhor, Ele veio nos resgatar e veio nos regenerar e veio nos salvar, trazendo a completa salvação da nossa vida e nos dando a vida eterna. Só nos resta nos curvar diante de Deus e glorificar a Deus, porque tudo que tinha que ser feito foi feito. Nós que já cremos, recebemos essa vida e reconhecemos a grandeza desta obra que está consumada. Nós reconhecemos a grandeza desta obra que está consumada. Por isso nós nos curvamos diante de Deus e novamente consagramos nossa vida a Ele. Mas e para você que ainda não creu nesta obra? Para você que ainda considera a morte de um judeu, de um galileu, injustamente há 2000 anos atrás? O que significa para você? Então, para você ainda há a oportunidade de crer que essa obra é uma obra eterna, que antes de mais nada, Deus amou a sua vida, amou você. E antes que houvesse humanidade, antes que houvesse a criação, Deus, Ele morreu por você. Um sofrimento e uma glória foi preparada, uma obra foi preparada especialmente para você, para que você creia nela, que você realmente compreenda que essa morte, ela foi por você.
é uma morte inclusiva para que o teu pecado possa ser perdoado, para que você possa viver. A morte do Senhor é para que você viva. Então, para você que ainda não creu, eu falo para você, abra o teu coração e creia que nesse dia você pode receber e ser incluídos na morte e na ressurreição do Senhor, para que a vida de Deus possa entrar em você, você se tornar filho de Deus, redimido, ressurreto e com a vida eterna. Então essa é a minha palavra para hoje, para que nós possamos meditar sobre o real significado da Páscoa. Né? A Páscoa era a figura da realidade que viria a ser a obra de redenção do Senhor, a morte e a ressurreição, para que ela pudesse dar vida para você e para mim, hoje, para toda a eternidade. Amém.